Em muitos momentos da sua vida, você já ouviu a palavra motivação. Ouvindo uma música, assistindo um filme ou até mesmo vendo um anime. Mas o que significa essa palavra? Olá, eu sou Zakaiki e sejam bem-vindos. Bom, a motivação nada mais é do que um conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprias da atividade individual. E essa ferramenta faz com que a gente consiga realizar coisas incríveis, coisas que jamais pensamos que poderíamos realizar, coisas tipo fazer exercícios ou ganhar a da medalha de prata nas Olimpíadas. E nesse vídeo eu vou falar por que você deve pegar o exemplo da fadinha e realizar os seus objetivos. A motivação é um fator essencial para conseguirmos realizar tal façanha. Mas surge um problema: como conseguir se motivar? A motivação refere-se em psicologia, em etologia e em outras ciências humanas à condição do organismo que influencia a direção do comportamento. Em outras palavras, é o impulso interno que leva à ação. Ou seja, a motivação é um fator psicológico que faz com que seu corpo tenha energia e disposição para fazer as coisas que você mais deseja. Muitas coisas levam você a se motivar. Uma música, um filme, um livro, a crença de que você consegue realizar o que deseja e essa vontade queima no seu peito e agora você tá indo atrás do que deseja, só que 5 minutos depois você tá vendo um meme no YouTube. E aí vem a maior inimiga de você mesmo, a procrastinação. Essa antagonista, entre aspas, é causada pelo prazer que as pessoas têm em coisas fúteis. Eu não tô falando que é errado ver meme. Eu até indico passar um tempo vendo essas coisas. É claro, depois de fazer as coisas que você precisa fazer. Ah, mas eu tento fazer as minhas coisas, só que eu não tenho paciência. É claro que não. A maioria das pessoas de hoje em dia estão vivendo muito rápido. Quase todo mundo tem ansiedade. E isso é causado pelo fato de que você tem que ter uma vida estabilizada aos 20 anos. Tudo porque a maioria das nossas influências já tem a vida que desejamos. Mas isso é realmente necessário? E a resposta é bem simples. Na verdade é sim. É necessário ter uma vida estabilizada. E não precisa ser aos 20 anos. E não é porque uma menina de 13 anos conseguiu ganhar uma medalha em um evento mundial que você precisa desistir só porque você começou tarde. E tudo isso vai acabar te levando para o famoso fundo do pulso, ou como eu gosto de chamar, o buraco da autodestruição. Com certeza, alguma vez na sua vida você se sentiu um fracassado que não conseguiu realizar os objetivos que se colocou. Você começou indo bem, ultrapassando todos os obstáculos, mas em algum momento as coisas mudaram. Você queria se superar fazendo uma coisa que nunca tinha feito e acabou falhando miseravelmente. Isso te derrubou. Você estava ganhando, superando tudo e todos e de repente você falhou e todos que te apoiaram pareciam rir de você. E você se deixou levar por esses pensamentos e agora se encontra vendo uma pessoa que conseguiu fazer aquilo que você queria e essa pessoa faz isso de forma tão fácil e você fica com raiva porque era pra você estar no lugar daquela pessoa. E aí está você, trancado no seu quarto, vendo que todos à sua volta estão felizes e realizando tudo o que você queria. Isso te faz se sentir mal, se sentir um inútil, um fracassado, sem esperanças e acredita que é tarde demais para fazer o que você queria. Mas se eu dissesse que não, você nunca vai começar tarde e que tudo bem errar. Sem erros não existem acertos e sempre que você cai é possível se levantar e aprender com aquilo. Ei amigo, está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o like, comentar para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo. Falhas fazem pessimistas. Muitas pessoas desistem de seus objetivos porque falharam e para se aceitar melhor consigo mesmas, inventaram desculpas para não recomeçar. Coisas tipo, já tem muitas pessoas fazendo isso, eu nunca me destacaria. Ou, as chances são de 1 em 1 milhão. E esses são os famosos pessimistas. E como você sabe se é bom em uma coisa, se você vive fazendo errado? Para começar, que você não é bom em nada. E se você é bom em alguma coisa, é porque você aprendeu aquilo. Assim como você consegue aprender qualquer coisa. É só ter esforço, determinação e foco. Isso significa que absolutamente ninguém nasce com talento e todos nunca souberam de nada até aprender algo. E se você acredita que você nasceu com talento, beleza, eu não vou te criticar, só tô dizendo que não é o meu caso e não é o caso de muitas outras pessoas que eu convivo. Um exemplo bem legal é, você joga basquete há muito tempo, você aprendeu uma jogada espetacular, que ninguém mais consegue. Daí, vem uma pessoa do nada e faz a mesma jogada de primeira
primeira. E aí acaba com sua moral, velho. Você demorou meses e aquela pessoa aprendeu aquilo muito rápido. Logo ela tem um talento divino que nasceu com ela e você descobriu naquele dia. Quando na verdade vários fatores podem ter levado aquela pessoa a aprender aquilo muito rápido. Tipo, ela pode ter se focado em aprender aquilo, ou ela só tem facilidade em aprender coisas novas e não necessariamente ela nasceu sabendo daquilo, porque uma forma de vida superior deu aquele conhecimento para ela. As falhas são necessárias. A maioria das pessoas desistem depois de falhar, pois acham que aquilo não é para elas. E essas coisas que você já ouviu diversas vezes. Mas as falhas são essenciais para o progresso. Pensa comigo, se você chutar uma bola em direção ao gol e ela vai sair voando pra cima e sai pra fora do campo, sai pra fora do estádio, foi um erro, certo? Mas com isso você aprendeu que se você chutar a bola muito forte, não vai dar certo. Então você chuta a bola com menos força e ainda assim erra. E ao invés de desistir, você analisa o erro e tenta de novo. Esse é o segredo, é tentar de novo e de novo até conseguir. E mesmo depois de conseguir, você vai lá e continua tentando até que você não erre mais, até que você tenha certeza de que você faz aquilo até de olhos fechados. E lembre-se, desistir faz você se arrepender no futuro e ficar remoendo pensamentos como: e se eu tivesse continuado? Esse é o pior pensamento que alguém poderia ter, sério, na moral. E pra ser mais claro, é só pegar o discurso motivacional do Júlio de Todo Mundo Odeia o Chris. E se Jack Robinson desistisse? E se George Washington desistisse? E se Martin Luther King desistisse? Ou assistir qualquer episódio de Naruto. Como ser alguém motivado? Para despertar essa motivação dentro de você e realizar todos os seus objetivos, é relativamente fácil. Primeiro você começa a acreditar que é possível e desenvolver objetivos simples. Objetivos que você com certeza vai conseguir realizar, como forrar a sua cama ou ler 5 páginas de um livro complexo, e pronto! Fazer isso já é o suficiente para te motivar a fazer outras coisas. Após isso, é só partir para fazer o que você quer, e se lembrar de que tudo bem errar, e que os erros são bem-vindos, já que você pode aprender com eles. Outra coisa que você pode fazer para se motivar é planejar o que você precisa fazer e montar uma listinha de tarefas, com tarefas simples e algumas mais complicadas. Quando você fizer alguma coisa, é só marcar na lista e você vai se sentir motivado para fazer as outras coisas. Começar com as coisas mais chatas também ajuda a ser mais produtivo, pois as coisas mais chatas são as maiores causadoras da procrastinação. E depois que você faz as coisas mais chatas, que aí você tá livre para fazer outras coisas e motivado também. E por último, beba água. Um corpo hidratado faz com que você se sinta bem e com um humor mais agradável. Agora fiquem com o resultado final. E esse vídeo foi uma homenagem à fadinha, já que ela merece, né? Foi um tema diferente por conta desse clima de Olimpíadas e tal. E eu espero que você tenha gostado e que tenha se sentido motivado para continuar fazendo o que faz. Comente aí se você se sentiu motivado, mais animado, ou até se eu acabei te ajudando em alguma coisa. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva. Obrigado e até a próxima. Não se esqueça de compartilhar o vídeo porque isso ajuda muito. Compartilha com aquele seu amigo que está se sentindo desmotivado. Talvez isso, quem sabe, ajude ele em alguma coisa. E lembre-se sempre, se você pode sonhar, você pode realizar. O vídeo tem quase 10 minutos, então para ele bater 10 minutos e o YouTube ajudar a engajar, eu vou deixar um clipe do esqueleto dançando aí até o final. Então valeu por assistirem e comenta aí o que vocês querem no próximo vídeo. Valeu!